Olá, tudo bem? Hoje eu começo um novo tipo de vídeo e espero que gostem. É um iceberg sobre a história e seus fatos históricos, dos mais conhecidos aos menos populares. Vamos lá! Superfície, ou um tópico da superfície é sobre o tempo. A Cleópatra, que foi a primeira e última faraó mulher do Egito, está mais próxima do smartphone e os eletrônicos modernos do que da construção das pirâmides. Isso mostra o quão longo foi o Egito antigo e muitos nem têm noção de tudo isso. Enquanto a distância para a pirâmide é de cerca de 2.500 anos, a distância do Hipone é de 2.000 anos, até os dias atuais estão mais perto o cachorro Laika. Em meio a todo o contexto da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos disputavam para ver quem era o país superior tecnologicamente. Isso incluía a disputa espacial, e a União Soviética aí cometeu um de seus maiores erros: levar uma cadela para o espaço. O nome dela era Laika e ela morreu lá mesmo, recebendo diversas homenagens. Paz feita por Pelé em 1969. Pouco antes da independência da Nigéria, estava ocorrendo a Guerra da Biafra, e para isso o governo nigeriano fez uma partida para o Santos jogar na cidade de Benin City. Pelé se destacou um ano antes de ser campeão do mundo. Dizem por aí ter feito o governo decretar um cessar-fogo. Não foi muito assim, pois não era uma região de muitos conflitos, mas Pelé compreendeu no fim dessa guerra, que seria em janeiro de 1970. A Guerra dos 100 Anos teve 116 anos. A guerra entre Inglaterra e França, ainda na fase da Idade Média, durou entre 1337 e 1453. No fim, a França expulsou os franceses da Gália, aumentou seu território e teve a monarquia absolutista consolidada. A guerra ainda eternizou a guerreira Joana d'Arc, que, fingindo ser homem, liderou o exército novos países. Finalmente, um fato geográfico: existem vários países, dos mais fortes e menos fortes, querendo sua autonomia e independência, a maioria sem muito apoio externo, como o caso do Chipre do Norte, querendo ser independente do Chipre, mas só tem o apoio da Turquia. A Somalilândia querendo ser independente da Somália, só que sem apoio. A Catalunha da Espanha, que quase ficou independente em uma espécie de votação em 2017. O País Basco também na Espanha, e países como Transnistria, Taiwan, esse com mais força, entre vários outros. No Brasil, temos grupos separatistas com poucos apoiadores, como o Sul é meu país, Nordeste independente, Rio de Janeiro e até o Espírito Santo, com suas diversas críticas ao país. Os humilhados exaltados, muitos sábios, foram criticados em suas épocas, e hoje sabemos de seus grandes feitos, como Charles Darwin, com sua teoria da evolução, Nicolau Copérnico, cientista polonês, e o Sol no centro do universo, e muito mais. Camada 2. Águas rasas. Nunca colonizado, eu poderia considerar o Japão e a China, mas tiveram uma forte influência europeia e até invasão. Algumas cidades de ambos países foram colonizadas e dominadas por europeus, como Hong Kong, Macau da China, e no Japão com Nagasaki. Mas vamos ver continente por continente. As Américas, nenhum país foi colonizado. Tivemos domínios espanhóis, ingleses, holandeses, franceses e até os vikings, e tiveram algumas terras no norte do Canadá. Já vamos falar deles depois. Na Europa não consideramos, pois são de lá os colonizadores. Na Oceania, todos os 14 países, sobretudo por ingleses e franceses, além de alguns a mais, como os alemães. Na Ásia tivemos apenas uma Tailândia, que na época era Sião, e posso explicar em um próximo vídeo porque não foram colonizados. Já na África, a Etiópia conseguiu expulsar os italianos, os piores colonizadores. Fronteira Índia e Bangladesh. Após se independentizarem, a Índia da Inglaterra e Bangladesh do Paquistão, suas fronteiras ficaram um caos. Tinha terras da Índia dentro de Bangladesh, dentro da Índia, e lá vai. Tudo isso pela divisão das terras, em maioria muçulmana e hindu, as principais religiões de cada. Ainda é bem confuso, mas já foi pior, tanto que em 2015 eram 160 enclaves. Nesse ano, muitos foram entregues aos países: 51 de 71 para a Índia e 101 de 103 para Bangladesh. Chile e seu esticamento. Para resumir um pouco, o Chile tem mais de 4.000 quilômetros de sul a norte, sendo além dos mais esticados, ou com mais ilhas, são incontáveis. Mas o Chile é magro, pois tem 177 quilômetros de leste a oeste. Tamanho da Rússia. A Rússia é o país com maior território no mundo, e há muito tempo, na verdade desde que o Império Britânico se foi, lá na época de União Soviética, todo esse território, que vai do Nórdico ao Estreito
Estreito de Bering foi conquistado na época de Ivan III, que